Olá, pessoal! E se eu falasse para vocês que o real motivo da existência dos humanos dentro da saga e de vários acontecimentos que acontecem nela seria a viagem no tempo ou algo do tipo? Ficou curioso? Então já deixe o seu like agora logo no início do vídeo e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E feito isso, vamos começar! Um dos maiores mistérios da saga é qual a origem dos humanos, né? Seu planeta natal, se existe a Terra em Star Wars e enfim, né? Enquanto não temos uma resposta, geralmente é aceito que o planeta de origem da espécie humana seja o planeta Coruscant, né? E a viagem no tempo, dimensões paralelas e coisas do tipo poderiam ser a resposta para tudo isso? Alien Exodus é o título proposto para um livro de uma trilogia de romances do universo expandido que contaria a história da origem da raça humana e de outras espécies em Star Wars, do autor Robert J. Sayer. Só que por vários motivos, esse livro lhe foi cancelado. O enredo seria dividido em duas partes. A principal conta a história dos escravos e de Cosmo Render. A segunda consistia em trechos de The Human Exodus, uma crônica que explicaria as origens dos humanos em Star Wars. Parte principal. O protagonista Cosmo Render, o líder dos escravos humanos no planeta For-Hilnor, que faz parte do Império Varlian, tinha escravos de outras espécies também, incluindo Cubás, Bif, Twi'leks, Ithorians, Ortolanos e etc. Os Varlians eram insetos gigantes que governavam o Império e tinham Rodians e Gamorreanos para supervisionar os escravos, que estavam construindo um templo altíssimo de uns 1000 metros, que conspiram em liberdade. Render é afastado de seu trabalho e de sua companheira grávida para servir no palácio do Varlian Kasha, e acaba descobrindo que os Varlians têm tecnologia suficiente para construir o templo sem o uso da mão de obra escrava. E além disso, descobre uma praga que dizimou muitos dos Varlians há séculos atrás. O nome da praga é Shanga Bloodrot. E a filha de Kasha ensina Cosmo a ler. E ele encontra um livro chamado Êxodo Humano, que conta a história da origem desses seres na galáxia, após a fuga de quem os oprimia e os escravizava. E isso tudo inspira o suposto leitor. Quando Render reencontra os seus amigos, ele põe em prática o seu plano e faz parecer que os escravos morreram de tanto trabalhar. Só que teriam morrido da praga Shanga Brodrot. Os únicos imunes a essa praga no planeta eram os Rodians, que planejavam espalhá-la entre os Varlians, enquanto Render e os outros escravos contaminam a água do palácio. Kasha percebe que um surto de pragas poderia arruinar o seu plano de controle. A construção do templo era apenas algo de fachada para manter os escravos ocupados, enquanto um cristal drenava sua energia da força para mover o planeta até o centro do Império. Isso causa enormes terremotos, e Render salva um escravo dos escombros, e nota-se que ele tem uma conexão com a força
possuindo a capacidade de levitar. Sendo assim, os escravos apelidam Render de O Caminhante dos Céus, no idioma original de Skywalker. A doença se espalha entre os Varlians e faz com que os novos membros da espécie não chegassem à fase final, sendo algo como larvas, dando origem ao que conhecemos como Hutts. Os Rodians então se rebelam contra seus mestres e invadem o palácio. O governador Kasha descobre que foi enganado e que os escravos não foram infectados. Render e seus amigos conseguem roubar o Cristal da Força, mantido no palácio. O governador envia naves atrás dos ladrões. Para fugir, Cosmo Render usa a força para mover estrelas para o lado. Ele consegue, porém é gravemente ferido. E os escravos continuam seu trajeto para Corellia. E a companheira de Render, Sally, segura seu filho no colo e jura escrever a história do Caminhante dos Céus, do Skywalker. A segunda parte era contada em trechos que ficam entre alguns dos parágrafos. Esse primeiro, por exemplo, ficaria localizado no livro logo após a reunião dos escravos. Em uma outra hora, em um mundo chamado Terra, no século 25, viviam o hacker Daily Render, claramente um parente de Cosmo, a pilota Antonia Corelli e seu amante aventureiro Paxton Solo, um possível ancestral de Han Solo, que formavam uma resistência contra um regime controlado por computadores. Sem forças para impedir o domínio dos computadores, os resistentes transportam 5.000 humanos em um navio de mineração de cometas, com destino a Apa Centauri. Porém, neste percurso, a nave cai em um buraco de minhoca, que os leva a uma outra galáxia, bilhões de anos atrás. Esses humanos descobrem um planeta habitável e encontram um outro navio vindo de outra galáxia carregado de bifs e tripulado por Rodians. Os Rodians então tentam escravizar os humanos, e os humanos tentam libertar os bifs. No meio da situação, aparecem Gamorreanos sendo perseguidos por Varlians, que porventura se destacam entre as outras espécies e escravizam os humanos e bif, e os Rodians e Gamorreanos ficaram de supervisores desses escravos. E daí você já sabe o que vai acontecer daqui para frente. E enquanto são levados, Paxton Solo e Daily Render batizam o planeta em que caíram de Corellia, em homenagem à sua amiga morta, Antonia Corelli. E foi isso, galera. Espero que tenham gostado, né? E essa história, né, ela explica, ou melhor, explicaria a origem de tudo, né? E de um certo modo ela é até um pouco estranha, um pouco difícil de digerir, né? Mas tá aí. Um vídeo e comentem o que vocês acharam, né? E eu quis trazer um resumo bem completo para vocês, né? E se você gostou desse vídeo, não esquece o seu like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Eu tô trazendo vídeos de Star Wars toda semana. E até mais. Tchau!